Bom, nesta terça-feira vamos então debater as mudanças climáticas e os impactos que já estamos sofrendo no Brasil e no mundo. Segundo a ONU, desde 1800, as atividades humanas têm sido então o principal impulsionador dessas mudanças. E além de vivermos a década mais quente já registrada, presenciamos outras consequências, como as secas intensas, escassez de água, aumento do nível do mar, derretimento do gelo polar, incêndios severos e tempestades e inundações. No Brasil, a tragédia climática no Rio Grande do Sul, que afetou mais de 400 cidades, nos coloca em alerta e em solidariedade mais uma vez. Na América do Sul, os vizinhos Argentina, Bolívia e Colômbia não escaparam da fúria das águas. O volume de chuvas em algumas áreas foi recorde, superando as marcas de 20 anos atrás. O mesmo cenário se repetiu em outras partes do mundo. Congo e Quênia na África, Iraque, Indonésia, Austrália, China. Em 2024, o planeta Terra não parou de esquentar. Um mês seguido do outro de altas temperaturas. Um mês seguido do outro de recordes de calor. Em pleno inverno espanhol, praias cheias. Afinal, os termômetros marcaram até 10 graus acima da média para esta época do ano. Agora, calor, quem sentiu mesmo foi o carioca. No Rio de Janeiro, sucessivas ondas de calor estabeleceram um novo recorde de sensação térmica, 62,3 graus. Ao mesmo tempo, os incêndios também bateram recordes no estado de Roraima. Nos primeiros 2 meses de 2024, os focos de queimadas aumentaram 465%. O governo federal declarou situação de emergência em 9 municípios, devido aos efeitos da seca prolongada. Na Europa, o fogo também consumiu centenas de milhares de hectares, levando muitos moradores a abandonarem suas casas. A ONU estima que até 2050 serão 143 milhões de refugiados climáticos em todo o mundo. Sinais, né, Rafa, de que o nosso planeta está doente de fato, né? E como? E para complementar o nosso debate, o convidado agora para esse segundo bloco é o Carlos Bocuí, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, volta conosco mais uma vez. Bem-vindo, Bocuí, ao Aparecida Debate desta noite, tratando desse assunto que tem chamado a atenção pelo que aconteceu no sul do Brasil, mas como a gente viu no mundo todo, né? Bem-vindo mais uma vez ao Aparecida Debate. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui de novo, infelizmente para falar dessa situação trágica, né? Que está assolando não só o Brasil, mas muitos países também. Como a gente viu, o planeta Terra chegou ao limite, é hora de tirar a preservação do meio ambiente só do discurso e trazer para a prática, Bocuí? Estamos atrasados com relação a isso, né? O que a gente vê, na verdade, é uma ultrapassagem dos limites aceitáveis do planeta. O que a gente chama de tipping points, né? Os pontos de inflexão, os pontos de não retorno. Quando você chega a um determinado ponto que ele é nevrálgico. E por ser um estado agudo, né, de intoxicação de gases de efeito estufa, o planeta começa a dar sinais adversos, né, sinais de eventos extremos. Então, na verdade, nós estamos sofrendo as consequências de ultrapassagem dos limites do planeta. Essa é a realidade planetária hoje. Tá certo, Bocuí, uma boa noite para você. Obrigada, mais uma vez por estar conosco. Ainda em relação a este debate, o Acordo de Paris determina investimentos bilionários, no combate a mudanças e também a adaptações do clima. Mas está sendo efetivo? E também quantos países estão preparados, para essas mudanças climáticas? Olha, o Acordo de Paris, ele foi muito feliz, principalmente na questão técnico-científica, que estabeleceu o limite de 1,5 graus máximo de aquecimento do planeta, que era o objetivo até o ano de 2100. Mas, infelizmente, nós já estamos perto dessa marca, estamos aí pouco menos de um quarto, né, da metade do século. Quer dizer, o que está acontecendo é que você tem cada vez mais uma perspectiva de ultrapassagem desse limite de segurança estabelecido pelas Nações Unidas, e os franceses estão se preparando para o pior cenário, que é 3,5, 4 graus de acréscimo até 2100. O que não está fora das previsões, não é? Porque se você pensar, nós estamos a caminho de 2 graus por volta de 2040. Essa expectativa que é mais ou menos convencionada no meio científico, né?
Isso significa que o que está acontecendo hoje vai piorar. A tendência é que você tenha uma piora das condições e, por isso, nós temos que estar preparados, né? É o caso do Rio Grande do Sul, é o caso de metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro. O Brasil deve se preparar para um processo de alerta precoce, que é você prever o evento extremo antes que ele ocorra e a população está preparada para se proteger. Bocuí, eu queria a sua opinião também sobre o que tem acontecido e o que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque muitos especialistas, meteorologistas, disseram que essa chuva foi excepcional. Caiu tudo em apenas um estado, não dava para controlar. Afinal, tinha como se preparar para essa catástrofe, essa tragédia climática que aconteceu no sul do Brasil ou não? Tinha como se prevenir disso tudo? Olha, você poderia ter trabalhado procedimentos que estariam aí salvaguardando a comunidade diante de um alerta precoce, né? Então, se houvesse um alerta, grande parte das decisões que foram tomadas de desocupação poderiam ocorrer, né? Principalmente com a contenção de diques, né? Essa questão de preparação dos diques que acabaram não funcionando na região de Porto Alegre. Agora, de fato, a gente tem que reconhecer que foi um evento excepcional. Nós tivemos uma conjunção de efeitos que vão desde o aquecimento global até o El Niño, que é a fase hoje de aquecimento das águas do Pacífico, e além disso, nós tivemos um estreitamento dos corredores de umidade da Amazônia, lançando a umidade diretamente para o Rio Grande do Sul, impulsionado por ventos fortes do Pacífico e, de outro lado, um tampão de temperatura quente no centro do continente, o que levou a um acirramento dessa entrada de umidade. Por outro lado, frentes frias da Antártica levaram esse processo de condensação e chuvas, né? Quer dizer, foi um momento realmente excepcional, não dá para negar isso. Mas a previsão e o comportamento da sociedade poderiam ter sido mais, eu diria, previdentes no sentido de evitar tudo que a gente viu de refugiados, de pessoas voltando para suas casas. Quer dizer, é preciso que você mude o comportamento da sociedade, que ela esteja preparada para enfrentar situações desastrosas como essa, né? Excepcional, mas assim, quantas catástrofes vão precisar acontecer para que de fato algo seja feito de uma forma efetiva de fato, né, Bocuí? Você falando dessa questão também, quanto a se prevenir, né? Esse discurso, até que ponto então ele tem que sair da teoria, porque não é de agora, eis a questão, né? Acontece isso há quanto tempo já, né? Não é um discurso bonito apenas, né? Para quando isso precisa ser colocado de fato em prática, para a gente tentar evitar, então, e também, é lógico, atrelado à conscientização, né, junto a todos, a sociedade. A primeira questão a considerar é que o aquecimento global ele está provocando efeitos muito mais intensos do que a gente esperava e num período de tempo muito menor, né? Quer dizer, o que se esperava para 2050 está acontecendo agora. Então, essa questão de você estabelecer alertas precoces é o que as Nações Unidas têm defendido, e o alerta precoce ele consiste num sistema meteorológico de previsão, né, de eventos extremos, como o caso do Rio Grande do Sul, e esse evento extremo ele passa também pelo fato da comunidade estar consciente, preparada. Assim que ela recebe o alerta, ela sabe para onde vai, qual é a rota de fuga, mais ou menos o que se tem hoje nos Estados Unidos com relação a furacões, né? As cidades são muito bem sinalizadas nesse sentido. Então, esse preparo que o Brasil não tinha é necessário e os dados que nós temos demonstram que 15 capitais do Brasil não têm planos de ação climática. Um deles era Porto Alegre, né? Quer dizer, nós estamos realmente atrasados no processo de implementar medidas que possam salvaguardar a vida da população. O que a gente nota por tudo que a gente está assistindo e está vendo e acompanhando o sofrimento e a dor do povo gaúcho é que a natureza está reagindo, né, Bocuí? A agressão que ela sofre está ocasionando tudo isso que a gente está vendo no mundo inteiro, como a gente viu na reportagem agora há pouco. E uma das consequências disso tudo, a gente sabe, é o desmatamento.
a derrubada de florestas, visto o que acontece na nossa Amazônia. Agora, quanto que isso prejudica e afeta o meio ambiente diretamente, também pode ser apontado como culpado pelas mudanças climáticas. Não tenha dúvida. Quando você diz, por exemplo, da importância das florestas, né, de impedir queimadas no Pantanal, na Amazônia, isso é lançamento de gás carbônico que vai para a atmosfera e isso acaba contribuindo para o aceleramento das mudanças climáticas, né? Esse é um ponto. Então, evitar o desmatamento é fundamental. Evitar a emissão da queima de combustíveis fósseis em veículos automotores, principalmente diesel, né, que é altamente poluente, carvão, tudo isso é necessário que se faça. Agora, o que é importante que a gente compreenda é que os países, como o Brasil, por exemplo, que são países vulneráveis às mudanças climáticas, eles devem estar preparados, porque a questão é que nós não temos uma perspectiva de melhora desse processo, mas sim de piora, não é? Então, nós vamos passar por situações como já estamos passando no Rio Grande do Sul e mais locais do Brasil, não só de inundação, mas de deslizamento de encosta, de problemas de estiagem com incêndios florestais, né, no Pantanal, ameaçando não só as pessoas, mas também a biodiversidade. Quer dizer que todo esse processo ele tem que ser contido de alguma forma. O que mais nós podemos fazer para conter o processo é evitar o desmatamento, é evitar a emissão de combustíveis fósseis, da queima de combustíveis fósseis, que isso está piorando. E cada vez que você lança uma tonelada de carbono na atmosfera, ela lá permanece por mais de 100 anos, não é? Então, aí se tem uma ideia do que representa realmente você fazer um processo de contenção de gases de efeito estufa. Bocuí, o cenário é negativo, né? Como você mesmo disse, vem piorando, né, a cada dia, mas ainda é possível reverter de fato essas estimativas, né, tanto a médio quanto a longo prazo, com a sociedade toda participando, além, é claro, do próprio poder público? É possível se você tiver no mundo um estado de paz, porque hoje o mundo está dividido em 130 conflitos, né, armados, Ucrânia, a questão de Gaza, Israel. Então, toda essa situação, ela leva a um desvio do foco dos países, da sua perspectiva geopolítica, de se voltarem para a resolução do problema climático. Porque, de fato, a gente pode conter no Brasil, mas os grandes poluidores continuam na matriz de combustíveis fósseis sem abrir mão da sua autonomia, por conta da insegurança global com relação à paz também. Então, esse é um elemento importante a se compreender, que a gente não tem muita expectativa na geopolítica global de reversão do quadro, né? E, portanto, é preciso que nós estejamos preparados com um processo eficiente de defesa civil para administrar uma crise, não é? E essa crise, se a gente for falar do que envolve, é assustador, porque você tem a mudança climática estimulando o derretimento do gelo da Antártida, né? E também no Ártico. O Ártico com carbono embaixo do gelo, o permafrost, que pode ser liberado em grande quantidade. E isso é um tipping point, também uma ultrapassagem de limite que pode piorar a situação. E aí isso altera correntes marinhas. Então, há uma série de elementos que nos permitem dizer que se a situação piorar, você vai ter um efeito dominó, onde um ecossistema derruba outro ecossistema. Então, esse é um problema que, se acontecer, nós vamos ter um acirramento, não só da questão climática, do aquecimento global, mas de uma instabilidade do ponto de vista de intempestividade, de invernos muito rigorosos no hemisfério norte, na Mongólia, em várias regiões do planeta, e, por outro lado, calor extremo em outras regiões, né? Então, realmente é preciso que a humanidade se una e trabalhe para conter as mudanças climáticas. É o que mais precisamos neste momento, além da paz, é claro, como o senhor mesmo disse, não é? Bocuí, muito obrigada pela participação conosco, mais uma vez aqui no Aparecido Debate. Eu que agradeço e vamos torcer para que as coisas melhorem, né? Que o mundo esfrie.
Pois é, esse tem que ser o compromisso de todos e não de alguns, principalmente daqueles que têm a caneta na mão. Bocuí, muito obrigado, um forte abraço para você, sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida, viu? Eu que agradeço, um abraço. Obrigada.